Sou o Duda Teixeira, a gente começa agora às 3 da tarde uma live. Nós vamos falar sobre a visita do presidente Jair Bolsonaro à Argentina na quinta-feira, ontem, dia 6. Para falar sobre isso, a gente convidou o economista argentino Roberto Luiz Troster. Troster, obrigado por vir aqui hoje ao estúdio. Obrigado pelo convite, é sempre um prazer. O Troster é economista, é argentino, conhece, acompanha muito a situação do país. E eu vou estar fazendo para ele algumas perguntas que vocês aí que estão assistindo a gente podem mandar agora, tá? Aqui embaixo da tela do vídeo você pode ver um quadrado, pode mandar ali a sua pergunta, isso para quem é assinante, para quem não é assinante também quiser assinar a revista Cruzoé, é só apertar aqui também embaixo no botão para assinar, tá bom? Troster, a gente já recebeu uma pergunta pelo Twitter do Gilberto Trindade, tá? Enfim, ontem o Bolsonaro chegou a comentar, falar de uma moeda comum, né, entre Brasil e Argentina, teria até um nome que é o peso real, né? Talvez até de expandir uma moeda para o Mercosul todo. O Gilberto Trindade pergunta, que história é essa de uma moeda única para o Mercosul? Isso pode ser uma coisa boa? Eu acho que sim, é uma história antiga, não é uma história nova, ia chamar o gaúcho, logo depois que foi feito o acordo de assunção do Mercosul, já se falava no gaúcho, fizeram muitos trabalhos. Hoje o Brasil tem uma coisa chamada SML, que é Sistema de Moedas Locais. Então, você vai exportar, por exemplo, daqui para Angola. Você tem que primeiro transforma os reais em dólares, depois os dólares em kwanzas. Ou você vai exportar assim para outros países, você sempre tem que fazer para uma moeda intermediária. Hoje você pode fazer isso direto com a Argentina, se chama Sistema de Moedas Locais. A China tem alguns acordos desse tipo na Ásia. Isso facilita muito o comércio entre os dois países, porque quando você tem uma moeda intermediária, você tem que ter duas transições. Quando você tem do real para o dólar e do dólar para o peso. E essas moedas oscilam e gera não só o custo, como a incerteza. Se você tem uma moeda única, você tem algumas vantagens. Primeiro, que você não tem nenhuma transição. O preço aqui é o preço lá. Você não depende de flutuações cambiais. Se você vai integrar economias, você, com uma moeda única, é muito mais fácil. Nesse momento, o real tá controlado e o peso está num processo de desaceleração. Para funcionar uma moeda única, como funciona na Europa, você precisa ter uma sincronização maior de políticas econômicas. Mas por essa restrição é muito bom. Veja o que está acontecendo na Europa. Acho que o melhor experimento prático de que isso funciona é o Brexit, o fato de os ingleses não terem a moeda única, como é que eles perdem em relação aos outros países. Eu acho que é bom, oportuno. Os argentinos têm um conceito chamado a pátria grande, quer dizer, a pátria grande incluiria Argentina e Brasil, Uruguai e Paraguai. E o Brasil grande incluiria Argentina, Paraguai e Uruguai, né? E pensar nesse sentido, quer dizer, os argentinos pensam mais nesse sentido do que os brasileiros. Então tem muitas coisas que você pode fazer em conjunto, os dois países. Por exemplo, turismo. O Brasil promove o turismo do Oiapoque e Chuí, a Argentina das Cataratas de Iguaçu até o Ushuaia. Por que não? Os dois juntos com o Uruguai promovendo o turismo do Oiapoque até o Ushuaia. Você teria, com o mesmo esforço, se promoveria os dois. Você pode, por exemplo, exportação de vinho. Quer dizer, então pensar nos dois, mais coisas unidas, acho que tem sinergias muito grandes e os dois têm muito a ganhar. Agora, Troster, tem uma pergunta aqui do Igor de Itatiba, que ele diz que ele é contra a moeda única. Ele fala que o peso não está valendo nada e isso poderia desvalorizar o real. Faz sentido? Se você for, vamos só juntar as duas, quer dizer, aí a moeda argentina começa a desvalorizar mais devagar e a brasileira mais rápido. Aí não é bom negócio para ninguém. E os dois perdem controle. Você tem moeda é credibilidade e governança. A governança da moeda brasileira também não é essas coisas.
O juro básico aqui, apesar de estar num piso histórico, é um dos mais altos do mundo. Quer dizer, nós não temos política, assim, um dos nós, tanto a Argentina como o Brasil tem, é intermediação financeira. Quer dizer, tanto lá como aqui a relação crédito-PIB é baixa, a volatilidade cambial dos dois países é alta, taxas de juros altas, então pensar desenhar uma moeda que sirva os dois, acho que os dois saem ganhando. Agora, a Argentina tem o costume de entrar em crise a cada 7 anos, né? O Brasil a cada 10, então daria uma média de 8,5. Não, eu acho que a gente tinha costume, eu acho que os dois países estão amadurecendo muito, né? Quer dizer, aqui a gente também tem uma crise a cada 10 anos, e o mesmo tipo de crise, a falta de imaginação dos dois é muito grande, porque sempre é crise fiscal. Gastar mais do que se tem, né, de arrecadação. Né? Ou confiar no bom tempo, né? Quer dizer, você confia quando os preços commodities estão bons, tudo vamos, a hora que dá aquela esfriada, deixa todo mundo, né? Tá, agora você acha que a gente conseguiria controlar essa coisa dos argentinos de gastarem mais do que deve? Assim? Os dois têm que controlar. O Brasil tem déficit primário e esse ano a Argentina vai terminar com superávit. Quer dizer, ao contrário, eles estão segurando mais, eles estão segurando mais do que o Brasil e a relação dívida bruta PIB deles é menor. E a trajetória deles é declinante, a brasileira é crescente. Tá. Então a gente tem que pensar, mas eu acho que pelo menos para estudar assim as fraquezas e uma análise SWOT, né? Quer dizer, pontos fortes, pontos fracos, oportunidades, ameaças, é importante para a gente olhar um pouquinho mais para frente e ficar menos focado tanto lá como quanto que vai ser o crescimento do PIB esse ano. Eu sempre falo, a pergunta está errada, é quanto que vai ser o crescimento do Brasil daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, a gente tem que olhar mais longe, tanto lá como aqui. Entendi. Acabou de chegar uma pergunta do Marco Antônio Godoy. Ele quer saber se realmente o Macri foi prejudicado por ter feito uma reforma da Previdência, mais ou menos. O Macri fez um erro que Maquiavel, se ele tivesse lido Maquiavel direito, não teria tendo os percalços que está tendo agora, né? Que o mal você faz uma vez, o bem você faz aos poucos. Que a reforma, o ajuste fiscal, ele fez devagar, fez um ajuste gradualista, mais ou menos o que nós estamos fazendo aqui. É incrível como estamos repetindo o erro. Sim. E o que aconteceu? Em maio do ano passado, ele pôs um imposto a mais nas finanças, junto com a desvalorização do dólar, junto com a quebra da safra argentina. Aí o dólar disparou, ele foi o FMI, o acordo que ele fez não foi suficiente. Aí ele mudou a política cambial, mudou tudo e conseguiu. Quer dizer, o dólar hoje conseguiu fazer o ajuste, né? O dólar está estável nesse patamar de 45, hoje está a 46 e tudo indica que vai ser. Quer dizer, ele conseguiu acalmar os mercados e é tudo uma questão agora de velocidade de reação. Se a economia reagir rapidamente ao ajuste, então você consegue continuar implementando as coisas. A briga de Macri hoje é contra o relógio, né? Tá. Eu estou conversando aqui com o economista argentino Roberto Luiz Troster. Você que está nos assistindo, se for assinante, pode fazer pergunta. Eu leio aqui ao vivo, nesse quadradinho aqui embaixo. Se ainda não é assinante, está convidado a assinar também nesse botão aqui embaixo. Trouxe uma pergunta da Natália. Qual plano econômico seria bem aceito pela população argentina? E qual seria a distância entre esse plano e o que a Argentina precisa? Bom, primeira coisa, já fez o plano, né? Quer dizer, tem que esperar os efeitos. Entendi. Tem até um videozinho na internet que explica que o plano do Macri foi um cara que estava obeso, sedentário, né? E aos pouquinhos foi fazendo o regime. Aí veio a crise, aí ele teve que perder 10 quilos em um mês, né? Ir na academia. Quer dizer, o cara tá fraco, odiando os médicos, odiando a professora de ginástica, né?
e não consegue nada. Quer dizer, você está nesse momento agora. Se você conseguir dar mais tempo, você consegue reverter isso. Quer dizer, eu acho que o plano está bem feito. Tem mais coisas que pode fazer, mas entre o tecnicamente correto e o politicamente viável, ele fez. Uma pergunta que a Marilena Machado acabou de mandar. Quais são as chances de o Macri se reeleger? Eu diria que seriam 6 em 10. Nas pesquisas eleitorais, condicionado uma coisa, 6 em 10. O Macri tem uma carta na mão muito boa, quer dizer, se as coisas melhorarem rapidamente, ele é reeleito. Se ele não conseguir, uma mulher que foi o braço direito dele, que é Maria Eugênia Vidal, que é governadora da província de Buenos Aires, é uma candidata com baixa rejeição e alta aprovação. Então é a carta na manga, quer dizer, se ele vê que as pesquisas, Maria Eugênia Vidal, aí eu já diria, essa combinação eu diria que seriam 8 chances em 10 de continuar o governo Macri. Mas ele tem até o dia 22 desse mês, né, para decidir se... mas sempre tem, dá para mudar. É que nem aqui, né, você pode... Lembra na eleição do Brasil também, dia 15 de agosto, mas aí entrou, então você tem... Roberto, um dos outros assuntos dessa viagem do Bolsonaro lá para a Argentina foi a questão do acordo com a União Europeia, que já está há 20 anos aí sendo negociado, né? O Paulo Guedes agora fala que isso pode acontecer em até um mês, né? Você acha que isso pode acontecer e seria bom para o Brasil? Seria bom para o Brasil, seria bom para a Argentina. Eu acho que finalmente os dois estão mais sincronizados, que se começaram, sabe, se estranhando. O Bolsonaro... Só um parênteses, quando Macri foi eleito, a primeira coisa que ele fez após a eleição, a primeira viagem fora, pegou um avião, foi até Brasília, cumprimentou a Dilma, pegou outro avião e veio aqui e falou na fiesta para os brasileiros, sinalizou, vocês são nossos parceiros, até fez uma brincadeira, né, porque você conhece a história do Macri? Da pregresso dele, do Boca? Do Boca, e antes, quando ele foi sequestrado? Sim. Então, e aí ele foi presidente do Boca e aqui ele ganhou um par de Libertadores. Essa cidade me traz muitas alegrias, até foi na plateia aqui o vaiando, né? Mas a Argentina vê o Brasil como grande parceiro dela. Começam a fazer as coisas juntos e hoje tanto Macri como Bolsonaro vieram fora do sistema eleitoral. Macri como Bolsonaro foram eleitos fora do sistema, entre aspas, né? E eles têm a mesma visão de economia, em linhas gerais. Então agora estão percebendo isso e fazer o acordo do Mercosul é ótimo, Mercosul, União Europeia é ótimo, acho que é bom para a União Europeia, bom para a Argentina e bom para o Brasil. Agora, existe uma diferença na velocidade que o Bolsonaro quer implementar esse acordo com a União Europeia e a velocidade que o Macri quer? O que eu escutei é que o Macri quer uma coisa mais gradual, com mais tempo, para ir dar tempo de se preparar, os empresários se prepararem. Eu não sei, aí o que as pessoas falam, o que as pessoas querem, nem sempre bate, né? Mas tanto a economia europeia como o Mercosul se complementam bem. Acho que as duas pontas têm que ganhar. E no mundo, sabe, com guerra comercial, é uma oportunidade grande para os dois, né? Tá. Agora, você vê mais paralelos assim entre Bolsonaro e Macri? Eu vejo paralelos bons e paralelos ruins, né? Paralelos bons são são dois presidentes assim com visão de futuro, estão muito mais preocupados com o futuro do país que com o futuro político deles, quer dizer, estão mais focando um projeto de país mais dinâmico, mais moderno. Então, nesse sentido, é muito bom os dois. Nos erros, os dois o Macri cometeu o erro do gradualismo, o Brasil está fazendo o mesmo erro agora. É perigoso, quer dizer, se a reforma passar, se for tudo certo, tudo bem, mas você sempre pode ter um choque, um tsunami
a qualquer momento. Quer dizer, a situação externa mudar e te pegar desprevenido, né? Pegar desprevenido, uma crise política interna mais grave, já tomaram aqui umas rasteiras, como essa emenda parlamentar impositiva, quer dizer, mais déficit, sem nada em troca, então, perda de governo. Você tem alguns riscos de usar o gradualismo, né? O custo de você dar um choque é imediato e os benefícios vêm a longo prazo. Tentar usar isso, não sei. A segunda coisa que Macri não fez e Bolsonaro não está fazendo é o projeto país. Macri é presidente de todos os argentinos. Bolsonaro é presidente dos petistas, dos homossexuais, dos índios. Ele é presidente de todos eles. Então tem que mostrar, olha, esse é o nosso projeto do Brasil, esse é o Brasil que nós queremos. Isso faltou lá e faltou aqui. Isso é muito importante para que a população como um todo entenda o que está se fazendo e para quem está se fazendo, né? E o terceiro erro, Macri fez, Bolsonaro está fazendo, o sistema financeiro. A intermediação financeira, tanto lá como aqui, é disfuncional. Quer dizer, você tem, e lá menos grave que aqui, porque você tem toda uma intermediação de uma moeda inflacionária. Sabe, múltiplas indexações, prazo curto, taxas altas, volatilidade. Então, se você não conserta isso, você vai continuar andando de lado, né? Trouxe até uma pergunta aqui do Joaquim Moraes, tá? Se a Cristina Kirchner vencer na Argentina, tem a chance do país virar uma nova Venezuela? Não sei. É difícil saber o que ela vai fazer, é difícil saber como é que ela mudou no tempo que teve fora do governo. Se supõe que as pessoas evoluem, né? Se ela tentar repetir o experimento anterior, for usar as mesmas políticas de anteriormente, com certeza. Mas tiveram alguns que aprenderam, né? O Alan Garcia, quando volta a ser presidente do Peru, ele faz as coisas direito. Né? Então tem que ver se ela aprendeu. Agora ela está como vice, né? Primeira coisa, mas... Além de primeira coisa, a primeira vez na história que o vice anuncia um presidente, no mundo inteiro, nunca tinha acontecido isso, né? Mas eu acho que os argentinos não se deixaram enganar por isso, não, né? Acho que entende claramente quem vai mandar na história é ela, né? Não tem... parece aquela piadinha do Henry Ford, você conhece? Bom. Eu sugeri para o Henry Ford, que ele fez o Ford T, eram todos pretos. Ele falava que queriam sugerir outras cores. Aí ele falava, pode ser qualquer cor, desde que seja preto. Né? Eu estou conversando aqui com o economista argentino Roberto Luiz Stroster. Estamos falando da viagem de Bolsonaro a Buenos Aires e se você quiser fazer alguma pergunta, você que é assinante, é só preencher aqui esse quadrado aqui embaixo aqui do vídeo. Se não é assinante, está convidado a assinar a revista Cruzoé, que também tem um botão aqui embaixo, tá? Tem uma outra pergunta do Carlos Almeida. Qual o sistema previdenciário argentino? Não sei se você sabe qual que é a diferença aqui para o Brasil. E se o Brasil poderia aprender alguma coisa com o sistema de lá? Não sei fazer essa comparação, não sei. Não. Tá. Como é que você vê o cenário externo nesse ano? Preço de commodities, essas coisas podem ajudar o Macri até outubro? Por enquanto, os preços de commodities estão assim, relativamente estáveis, né? Dependendo do dia, assim, mas estão relativamente estáveis, né? Se você tem a guerra comercial se acirra, por exemplo, se a China começar a boicotar as exportações americanas, aí o preço do trigo argentino, da soja argentina e brasileira sobem, né? O que é bom, né, para a Argentina, é ruim para o mundo, quer dizer, essa guerra comercial no médio e longo prazo é ruim para todo mundo, mas isso pode ajudar. Só um parênteses falando sobre Argentina e Brasil, a maior região plantadora de soja do mundo é justamente Argentina e Brasil. E a bolsa que negocia soja fica nos Estados Unidos. Quer dizer, uma das coisas era um projeto da Câmara Argentina fazer uma bolsa de soja aqui, tá? Até se pensou em pegar a bolsa de Rosário. Quer dizer, começar a negociar aqui, em vez de ter que você tem que negociar em dólar. Então, mais uma vantagem para a moeda única, você ter a soja
nessa moeda entre os países e negociados aqui, né? Mas tem o cenário, isso. Dois, o Brexit, diferentemente do que alguns analistas falavam, está mostrando as vantagens de se integrar cada vez mais. E a guerra comercial Estados Unidos, China está mostrando também a mesma coisa, quer dizer, um mundo mais integrado é um mundo que ganha mais. Né? Tá. Roberto, você como argentino, como é que você vê a oposição ao Macri na Argentina? Você acha que existe uma chance, por exemplo, de ter um terceiro candidato e ir para o segundo turno? Deixa eu falar sobre isso. Eu tenho muito orgulho de ser argentino, Copa América, já estou com a cor da... Mas eu fui chefe da delegação brasileira no Sul-Americano de Rugby em 78. Eu fui o primeiro professor brasileiro de economia em Angola, sendo argentino. Os angolanos estavam em guerra civil e o brasileiro era argentino, né? Você é mais brasileiro do que argentino. Eu acho que, eu sou argentino, algumas coisas mais brasileiras, mas sou os dois e não sou nenhum, né? Você pode usar mais um, né? Dependendo da ocasião ali, né? Não, eu acho que teve uma camiseta na internet outro dia que diz, sou raízes argentinas, sou uma árvore com raízes na Argentina que cresce no Brasil. Acho que não. Esse é um falso dilema, quer dizer, eu não tenho que renegar a família do meu pai e da minha mãe para casar com minha mulher. Mas fala para mim então. Você acha que pode ter um candidato que não seja... Tem. Primeiro, a Maria Eugênia, que a gente falou antes. Segundo, tem um candidato que chama-se Roberto Lavanha, que foi ministro do Menem, um cara bom, boa cabeça. Tem o Martin Lustó também, que é boa cabeça. Quer dizer, são pessoas capazes, né? E não sei se eles têm o carisma necessário para serem candidatos. Agora, o mais provável, mais racional, é que a oposição está se dividindo. Os peronistas estão se dividindo. Normalmente, na reta final, eles se unem. Mas, por enquanto, não estão dando sinais disso. Então, mais ou menos o que aconteceu com o Bolsonaro também, que estava muito fragmentada a oposição ao PT e pegaram o que estava em primeiro lugar, né? Em vez de... Não é um voto racional, assim, quer dizer, como... Sim. Acho que o segundo turno também acaba contribuindo para que seja uma coisa mais polarizada, né? Aí não tem opção, né? Dificuldade de... Né? Mas acho que no primeiro turno acontece isso. Na Argentina tem um negócio chamado as PASO, quer dizer, antes da eleição você tem algo parecido com as prévias e com as primárias dos Estados Unidos, só que é numa data só, né? E aí você pode escolher melhor. Mas existe a possibilidade sim, não necessariamente os peronistas têm que ganhar, porque quando você começa a fragmentar o eleitorado, aí... Pode dar qualquer coisa. Roberto, você acha que a Cristina está sendo acusada aí de diversas irregularidades, né? Ela, os filhos também, né? Questão de contratação de obras públicas e como o dinheiro voltou para a família, né? Enfim, tem um monte de... Você acha que isso tem algum impacto na campanha dela? Sim, algum impacto tem. A questão é quão forte esse impacto. Aqui na reeleição do Lula falava-se muito do mensalão, mas não teve nenhum impacto na eleição. A percepção da corrupção, como que isso afeta, quer dizer, como uma coisa tão antiga, né? Tanto lá como aqui, a mistura dos negócios do governo com os negócios privados, às vezes as pessoas não percebem o impacto. Agora, corrupção como um todo, primeiro é o que eles tiram. Segundo, a política econômica deixa de ser focada no bem-estar e mais focada nos negócios. Eu fiz um trabalho, se quiser depois eu te passo os números, que media corrupção e renda per capita. Você tem uma coisa chamada R2, quer dizer, coeficiente de explicação, que vai de 0 a 1, de 0% a 100%.
Só olhando esse indicador, o número me surpreendeu. Dá 69% de explicação à corrupção no nível de crescimento. Quer dizer, aí você acaba gastando no que não precisa e não gasta ou não foca no que precisa, né? Tá. Agora, a corrupção realmente é um tema que não, nas perguntas, nas pesquisas de opinião lá na Argentina, não está entre os principais temas mesmo, né? É verdade. Quer dizer, a questão é mais forte mesmo, que a preocupação lá é crescimento econômico, né? Emprego. Bom, na Argentina tem duas coisas, né? Primeiro, a inflação é o grande problema. Por exemplo, inflação afeta muito e afeta mais os mais pobres. Então, inflação é a grande chave. Controlando o dólar, deixa eu só fazer um parênteses para quem aqui. O argentino pensa em dólar. Argentino, você vai pedir uma água, a água custa, vamos supor, o dólar está 4, a água custa R$5, um argentino não vê os R$5, vê $4,25. Nós vamos almoçar, o almoço saiu R$20, o argentino não vê R$20, vê $5. Ele pensa em dólares, que é justamente... Quando disparou o dólar, disparou a inflação. Agora eles conseguiram estabilizar o dólar. Estabilizando o dólar, a inflação começa a cair. E está caindo, né? Está caindo. Devagar, mas está caindo. Está caindo. Caindo a inflação, você vai. Segunda coisa, na Argentina, você tem uma preocupação explícita com o nível de pobreza, com a miséria. Você faz parte dos indicadores que são acompanhados pela imprensa, pelo governo, o índice de pobreza, né? Então, eles estão acompanhando, está piorando, né? Como aqui, mas lá é uma questão importante, está acontecendo, né? Mas acho que, como eu falei antes, né? Eu acho que é o tempo. Se o tempo ajudar, as coisas vão numa direção. Se o tempo não ajudar, muda. E a diferença está muito pequena, né? As últimas pesquisas ali, entre o Macri e a chapa Alberto e Cristina, a coisa tá bem apertada, né? Está apertada. Estamos longe ainda, mas é o tempo, 5 né? meses, 4 meses, né? Hã? De 4 para 5 meses ainda para... Tem. É outubro. Não, 3 meses. Outubro? É isso aí. Não, 4 meses, você tem razão. Tá bom. Bom, eu conversei aqui com o economista Roberto Luiz Trosser, argentino e brasileiro, né, Roberto? Muito obrigado pela tua presença hoje aqui no estúdio. Obrigado pelo convite. Foi mais uma live da revista Cruzoé. Até mais.